Braz, vem cá com a gente, por favor. Aqui, por favor. Aqui o Braz, Marcos Braz, do Clube do Remo. Braz, eu queria que tu falasse sobre esse teu sentimento nessa vitória de 4-1, né? Porque hoje tu é uma pessoa muito forte dentro da equipe azulina, né? E no começo, quando tu chega aqui em Belém, tu falas, né? Tem a questão das cobranças, tirando o peso do grupo, e quando as coisas não fossem dando certo, e no momento não estava o futebol, ele é dinâmico, você sabe disso, não estavam dando certo, as cobranças foram muito grandes, inclusive também da gente aqui da Liberal. Eu queria que tu falasse teu sentimento desse 4-2, e essa vitória, depois do dia 24 de julho, o Remo volta a vencer jogando no Mangueirão, quase 2 meses. Eu acho que tiveram algumas questões que foram importantes, mas foi tão importante até mais do que o resultado. O resultado, a gente, eu acho que poderia ter jogado um pouco melhor ainda, com mais tranquilidade. Mas é o que você falou, a gente precisava ganhar em casa, a gente precisava retomar as vitórias em casa. O time, o adversário, é um time bem treinado, um time que está aí no meio da tabela para cima. Enfim, eu acho que foi importante pra gente marcar, foi importante essa vitória, para que a gente tenha absoluta certeza que é difícil, sempre foi difícil, não está sendo difícil agora, mas é possível e a gente vai lutar até o final para que a gente consiga nossos objetivos. Legal, e o Marcos Braz, executivo do clube. O Braz abraçou ele e o Jorge muito emocionado na saída do campo, sim, viu? Bora aqui ver o que o Jorge tá muito emocionado mesmo. Uma partida de 94 minutos, diante de uma euforia totalmente diferente, um ritmo totalmente diferente de jogo. E não foi em vão os treinamentos que eu participei aqui desde o dia que eu cheguei no Remo. Desde o dia que eu me preparei quando cheguei aqui, eu sabia que não seria fácil. Eram 2 períodos todos os dias para poder chegar hoje no momento certo e Deus abençoar com uma grande partida. E acima de tudo, uma grande vitória. O Remo se reerguer nesse campeonato, porque no futebol já vi coisas mais impossíveis que essas e darem certo, e a gente vai continuar lutando para poder sonhar e acreditar que Deus pode honrar a gente até o último momento do campeonato. Legal, aí eu vou trazer aqui, companheiro. Obrigado, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Acho que uma vitória muito importante para nós, para continuar dando confiança para nós. Acho que um resultado muito bom dentro de casa, ao qual nós estávamos devendo ao nosso torcedor. Agora é continuar trabalhando e buscar assimilar ainda melhor as ideias do professor para que possamos dar continuidade ao nosso objetivo. Tacada de bilhar, Caio? Não foi meu não, mas se eu não tivesse ali, talvez o zagueiro nem colocasse para dentro a bola ali, lá ele. Valeu aí, Caio Vinícius, aqui, rapaz, ele fazendo muita onda. Reinaldo, vem cá com a gente, cara. Esse é o clima, né, mano? Ganhar pra fazer isso. A torcida é o 12º jogador, como falou o Gordiola aqui, o Guto, na estreia dele, na coletiva de estreia, né? Sim, um jogo muito importante. Ele cobrou isso da gente, a nossa entrega, a nossa dedicação, a nossa vontade, e aconteceu. Hoje a gente foi feliz, fizemos 4 gols, mas a gente tem que melhorar essa questão de tomar o gol no finalzinho ali, porque se tivesse 1-0 pra gente, teria sido um empate. Então a gente tem que ligar e já focar no próximo jogo. Aí, Reinaldo Pavani, parabéns. Nosso papai do ano aqui, Pavani. E já veio chegando já chegou trazendo sorte, né, Pavani? Já essa vitória, fazia muito tempo que o Remo não vencia de virada numa Série B, cara. Esse é o sentimento agora para a sequência dessa Série B? Primeiramente agradecer a Deus pela minha volta. Nós trabalhamos demais para conquistar essa vitória dentro de casa. Fazia tempo que nós não dava essa alegria para a torcida. E hoje foi muito merecido, o time se entregou do começo ao fim. E agora é só trabalhar, que temos, acho que 9 jogos aí, para tentar buscar esse acesso aí pro Leão. Qual foi a maior dificuldade? Foi o ritmo de jogo? Nessa tua volta agora, nesse jogo agora, aqui no segundo tempo, tu sentiu alguma dificuldade? Porque fazia muito tempo que tu não jogava, né? Tu sentiu isso ou não? Como é que foi? Eu tô voltando agora, eu quase quebrei meu pé lá contra o Vila, meu pé ficou muito inchado. Não tô 100% ainda fisicamente, mas consegui correr ali e tem uma função que eu acho que eu não fiz esse ano ainda, que foi marcar o lateral ali, mas creio eu que eu corri bem ali, pude ajudar a equipe
Agora é só trabalhar essa semana aí pra mim estar 100% fisicamente. Parabéns de novo, tá, papai? Obrigado. Aí, Pavani com a gente aqui na programação da Liberal. Bora ouvir aqui o Nico Ferreira, o atacante uruguaio da equipe do Clube do Remo com a gente. Muy bien, acoplamos muy bien lo que pidió el entrenador y tal, lo estamos tratando de hacer dentro de la cancha. Nico, parabéns pela vitória. Teu melhor jogo, e hoje foi um jogo charrua aqui em Belém do Pará, aquela garra uruguaia, tu e do Diego, vocês foram os principais destaques dessa vitória de hoje. Primero que nada, muchas gracias, muy obrigado. Sí, tratamos de venir con el fútbol de allá de Uruguay, medio aguerrido, pero bueno, aportamos nuestro grano de arena como debe ser en el equipo y siempre buscando la victoria. Parabéns. Muito obrigado. E Nico Ferreira com a gente aqui na programação da Liberal. Oi, amigo. Por que, na tua opinião, foi tão diferente o rendimento do jogo passado para esse? Cara, o que foi que aconteceu na coletiva do Remo? O Remo, o Guto, falou sobre a postura, né, dos jogadores e vocês até abordaram sobre isso. Isso de fato aconteceu, tá? O que foi que ocorreu antes do jogo diante do Volta Redonda? O Guto já vai entrar aí, então anota que eu vou te explicar, tá bom? O que foi que aconteceu antes do jogo do Volta Redonda e depois do jogo do Volta Redonda, tá bom? É até um ponto de questionamento, né? Pra ele responder aí tu daqui a anota pouco. que eu vou... Ó, já tá subindo aí, informação hein? exclusiva pra gente, tá? Já tá na sala de coletiva, Guto Ferreira, temos imagens ao vivo, nossas câmeras agora vão focar. Todos que acompanham a coletiva na Remo TV, coletiva com o técnico Guto Ferreira, e a gente começa as perguntas do Paulo Cacheado da Rádio Clube. Guto, boa noite. Boa noite. Parabéns, pela sua estreia aqui no Mangueirão, deixando todos felizes, o Fenômeno Azul feliz por aí pela grande vitória. Com relação ao jogo, o primeiro tempo nós observamos que a maior posse de bola foi da equipe do CRB. O Remo foi letal, foi eficaz. Duas chegadas, fez o gol de falta e o gol contra. Até que era do pensamos. Não foi gol do Caio? Deu pro Alemão, deu pro Fábio Alemão, deu gol contra. E no segundo tempo, Guto, você fez duas mudanças ali, mudou, no meu entendimento, não sei dos colegas, totalmente o clube do Remo. O Remo dominou, tocou bola, fez gol, mas poderia ter feito até mais. Parabéns pela vitória e queria que você falasse mais um pouco desse jogo de hoje, que o clube do Remo retoma o caminho das vitórias dentro daquele daquela sua mensagem de que você não queria espetáculo, você não quer espetáculo, quer a vitória. Parabéns. Obrigado. Eu vou assumir esses parabéns, mas não é para mim não, é para minha equipe. O que eu falei para eles, que na minha cabeça é a mais pura verdade, eu e minha comissão, em 2 dias, não muda muita coisa. Resgatou entrega, jogamos contra um time dificílimo. Na Série B é um dos times que tem mais qualidade de posse de bola, de jogo apoiado de qualidade, é um time que tem sincronia, é um time dificílimo de se jogar. E saímos perdendo numa situação que nem dá para dizer que foi uma falha, porque o cara acertou um tirombaço de fora da área, a gente demorou, da bola parada, a gente demorou para saltar, para tentar atrapalhar, e parabéns, mérito total do jogador deles. Mas eu acho que o mais importante, né, a gente não se intimidou. Não se intimidar. E numa bola parada muito bem cobrada, pelo Diego, ele achou um espaço na barreira e foi feliz. E isso trouxe tranquilidade pra gente. Até porque o gol foi rápido. E na sequência a gente conseguiu virar o jogo num contra-ataque. Aí a partir disso,
Nós estamos com uma equipe que entrou nessa partida, não que falte qualidade, não, muito pelo contrário, a qualidade foi mostrada aí hoje. Mas os jogadores que saíram, 3, 4 jogadores de suma importância, que quebra, a ausência deles até então, quebra um pouco do entrosamento, um pouco da qualidade de jogo de grupo. Mas quem entrou com muita disposição, com muita vontade e impôs a sua qualidade. E aí o Remo resgata alguns jogadores e bota outros ali na disputa, jogadores de qualidade que podem contribuir bastante dentro do trabalho. Nós temos agora uma semana para trabalhar, uma semana importante. Não é muito, mas já é uma semana cheia, uma semana onde você trabalha com uma vitória, o que traz tranquilidade, tende a trazer confiança, né? E aí é seguir acreditando que nós podemos fazer melhor e buscar um resultado importante lá em Ponta Grossa. Não é fácil jogar lá, mas nós temos que ir com esse espírito. Esse espírito que foi colocado aqui pelos jogadores, e desculpe, eu estou assimilando o nome dessa torcida maravilhosa, né? Cada um tem o seu apelido. Fenômeno, porque é um fenômeno mesmo, né? É um fenômeno mesmo, e agradecer aqueles que estiveram aqui, que seguiram acreditando no Clube do Remo. Aqueles que não puderam estar, eu tenho certeza, por um motivo ou por outro, cada um tem os seus problemas, né? Tenho certeza que pode estar lamentando de não ter assistido o jogo do Remo hoje, a vitória do Remo hoje. E eu tenho certeza que todos eles vão seguir, uma grande massa vai seguir para os próximos jogos, vindo para nos empurrar. Porque eu acho que eu disse na apresentação, né? O Remo nunca joga com 11 dentro de casa, porque essa torcida empurra mesmo. E agradecer porque nós tomamos o gol e a torcida não botou o time para baixo. Ela seguiu empurrando e o resultado veio na sequência, né? É muito melhor quando a gente consegue participar da vitória. E a torcida do Remo participa das vitórias. Guto, boa noite. Rodolfo do Grupo Liberal, satisfação falar com você pela primeira vez. Guto, eu não sei se estou certo, tá? Uma das grandes características que eu estudei do teu estilo de jogo é que tu é um treinador que gosta muito de transições rápidas, não sei. E uma característica desse time do Remo eram transições rápidas no começo da temporada, que, enfim, isso foi desfeito. Cada treinador tem sua metodologia, o seu entendimento de jogo, como cada colega nosso aqui, cada pessoa que está aqui. Mas uma grande característica eram transições rápidas. Vitória contra o Curitiba foi assim, aqui em Belém, jogo bom lá contra o Criciúma no começo do campeonato. E tu conseguiu fazer 3 gols hoje de contra-ataques diante do CRB. Como é que tu conseguiu colocar isso, fazer com que esse grupo relembrasse essa questão das transições, se isso ocorreu ou não, ou foi do jogo de hoje, e aproveitando, como é que tu pode fazer para que esses jogadores tenham essa mesma pegada no jogo lá em Ponta Grossa, porque é isso que a torcida do Clube do Remo quer. Valeu e boa sorte aqui em Belém, Guto. Obrigado aí pelas palavras. Só dizer que eu não fiz nada. Vou enfatizar, eu não fiz nada, minha comissão fez praticamente nada, pouquíssimo. O mérito é todo deles, dos jogadores. O que a gente fez foi conversar com eles e mostrar para eles toda a força que eles têm. Talvez o posicionamento da equipe, e quando você está vencendo, né? Quando você está vencendo, e nós conseguimos isso de forma virada rápida, embora o segundo gol foi num contra-ataque, né? Porque o adversário acreditou muito que podia vir no volume de jogo contra ele.
fatura a partir de 20 mil e quer transformar o seu negócio? Na Infinity Pay você... Acabamos tomando um gol. Embora o segundo gol foi num contra-ataque, né? Porque o adversário acreditou vencendo, né? Quando você está vencendo, e nós conseguimos isso, de forma virada rápida, embora o segundo gol foi num contra-ataque, né? Porque o adversário acreditou muito que podia vir no volume de jogo contra a gente. A gente conseguiu estruturar, o importante é a gente não tomar gol. Nós acabamos tomando um gol. Conseguimos o gol de empate. Eles saltaram de novo, porque eles jogam um jogo impositivo, né? E aí o que era possível a gente trabalhar para essa partida era tentar fortalecer a defesa e jogar em transição. O que apareceu de transição, característica dos jogadores, o que já tinha dentro da equipe e o posicionamento de recuperação e, lógico, posicionamento para ajustar os passes e chegar. Aí quando saiu um gol, a confiança vem, acabou saindo o segundo, saiu o terceiro, por quê? Porque a equipe foi ajustada com jogadores com essa característica, né? E eles conseguiram desenvolver o que eles têm de melhor, ou uma das coisas que eles têm muito boa. Eu acho que eu prefiro essa segunda, né? Por isso que aconteceu tudo isso. Quanto à questão de característica, sempre que eu tenho possibilidade de ter uma equipe rápida pelos lados do campo e jogadores com característica da transição, lógico, eu tenho que aproveitar isso. Até porque eu acho que na coletiva eu comentei sobre a questão do handball. O futebol do futuro vai ser isso aí. A tendência de característica muito parecida com o handball. O que é o handball? Um jogo de transição. O tempo todo a transição. A diferença é que a cada ataque, a cada defesa pode trocar jogadores, né? Quando a equipe que perdeu a bola ou que atacou, a única coisa é que o handball não tem a pressão alta. É a transição rápida aqui para baixo e aí fazer o ferrolho ali, né? Às vezes tem uma pressão mais alta. O futebol não. O futebol passa pela pressão alta, média e baixa. Nós começamos o jogo tentando pressionar. A hora que nós tomamos o gol, de imediato nós mudamos a marcação da equipe. Nós saímos do 3-4-3 e passamos para o 4-4-2. Nós colocamos o Jaderson lá em cima, junto com o Eduardo, depois o João Pedro, para tirar o espaço dos jogadores, dos zagueiros, e tentar atrasar os passes para que a gente pudesse tentar cortar as linhas de passe, antecipar as linhas de passe. E foi aí que nós conseguimos as bolas que gerou a jogada da falta, que gerou o gol e o contra-ataque. E no segundo tempo, novamente, várias situações como essa, que gerou 2 gols, né? E mais uma ou duas oportunidades que poderia ter feito até o 5º. Foi isso. Boa noite, Guto Ferreira, Smith Riage do canal Chaves Gemista. É verdade, você chegou um pouco tempo para trabalhar e é muito importante nesse período em que você não tem tempo para trabalhar, justamente trazer a confiança dos atletas. A gente viu hoje o Marcelinho voltando ao time depois de um grande tempo afastado da equipe titular. Caio Vinícius voltando a jogar bem depois de críticas das últimas atuações. O próprio Jorge, que estava parado há mais de um ano. Nico Ferreira com muita confiança. Quanto que é importante isso, mas primeiramente também tentar entender de você, junto com a sua comissão técnica, o quanto que é importante analisar o elenco do Remo como um todo, nessa questão da confiança e também melhorando a parte física. A gente viu um time do Remo hoje intenso até o final. A torcida reclamava disso também no último trabalho. Como trabalhar agora a parte tática junto com a tua comissão técnica, melhorando a parte física e, claro, a confiança dos jogadores. Obrigado. Você acha que o que foi apresentado de questões físicas mudou da noite para o dia? Você acha que nós conseguimos aí em 2 dias, quando
Quando eu descobrir esse milagre aí, cara, eu vou ficar rico. Eu vou trabalhar em time que meu time vai voar, né? Já existia. O que daqui a pouco poderia estar acontecendo é o mental atrapalha muito e gera um desgaste violento, né? E quando você não está confiante, você acaba tendo ações que transparecem que você não está condicionado. E quando você está vencendo, está tendo resultado, aí é o inverso. O corpo se multiplica, o corpo dá resposta de superação que você achava que você não tinha. Então talvez tenha sido esse segundo hoje. Sobre a condição do Remo física, eu não acho que faltava, né? Acho que pode melhorar? Claro. O tempo todo a gente pode melhorar. À medida que a gente consiga organizar melhor, a gente vai correr menos errado. Correndo menos errado, vai desgastar menos. E a hora que tiver condições de jogar, vai estar mais inteiro para jogar. Mas sempre, 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 a gente tem que ter jogadores com saúde, jogadores que têm uma entrega muito grande. Se eu tiver um jogador mais ou menos no aspecto físico, ele vai prejudicar o resto em volta. Hoje a gente procurou colocar também aqueles jogadores que tinham muito a entregar nessa parte física. É isso. Boa noite, Guto. Jorge do canal Poderoso Leão, parabéns pela vitória. Como você mesmo falou, já havia um trabalho físico já sendo executado, mas que hoje, como o Smith acabou de falar, deu para ver melhor. O que eu percebi hoje, pelo menos, foi um time que jogou coletivamente. Algo que o Clube do Remo não vinha fazendo já há um tempo. Estava dependendo de ações individuais, principalmente do Pedro Rocha, e daí a dependência. Em 2 dias você prometeu e cumpriu, disse que iria mudar, iria trabalhar a questão do mental, que você acabou de falar, que realmente traz um desgaste muito grande, e também a questão da dependência. Como isso foi trabalhado em relação aos jogadores para que em 2 dias a assimilação deles para o que está sendo pedido e até a confiança para executar o trabalho tivesse mudado tanto? Quando o treinador está chegando, todo mundo fica de radar ligado. Aí você tem que ir ditando as regras, né? Ao mesmo tempo que você tem que mostrar para eles o quanto capacidade eles são, não pode um time correr quase todo o primeiro turno na posição que estava correndo e de repente ter uma baixa acentuada. Não pode. Não é falta de competência, não é falta de qualidade. É alguma coisa que aconteceu que foi se perdendo no caminho. Então a busca de resgatar. Atenção, nós vencemos uma partida. E nós temos que conseguir manter esse espírito. Tá? Nós não resolvemos todos os problemas do Remo, não. Tem muita coisa que a gente precisa resolver e melhorar. Senão a gente sai empolgado daqui e acha que está tudo resolvido. E não está, não. Eles também sabem que não. Isso eu já falei lá no fechamento. Então, essa situação toda, a gente tem que seguir firme e forte. Eu, dentro do trabalho, também, junto com a direção, junto com o Cadu, junto com outros, o Marcos, junto com o presidente, dando respaldo, a gente tem que botar a casa em ordem. Aqui é assim, aqui é assado, aqui é assado. Para seguir o trabalho tem que ser assim. E os jogadores são profissionais. E as respostas foram imediatas, porque eles querem vencer. Às vezes você acaba entrando numa vibe sem perceber. É o resgate para o lugar certo e para velocidade de caminhada. Foi mais ou menos isso aí. Boa noite, Ronaldo Santos, canal RS Live Esportes e também pela Rádio Globo CBN. A gente conversou aqui com alguns atletas na zona mista e todos falaram a respeito dessa assimilação que teve ao seu trabalho, mesmo num período tão curto
que teve de atividade que você teve agora, né, nessa semana antes do jogo contra o CRB. E eu queria puxar uma declaração sua que você fez na sua apresentação sobre as intervenções que você detectou, né, que eram necessárias se fazer no Remo, olhando a partida passada contra o Volta Redonda. Essas intervenções para o que aconteceu e, claro, o que for possível falar, que eu sei que tem coisas que não se pode falar, mas aquilo tudo que você pensou para esse jogo agora contra o CRB foi conseguido colocado em prática, teve êxito e é claro que é um trabalho constante, né? Essa evolução, você consegue dizer para a gente que esses atletas estão rendendo de uma maneira positiva com relação aos seus trabalhos e pode potencializar ainda mais esses resultados pela frente? Obrigado. Eu podia ser um cara esperto, né? E puxar a brasa para minha sardinha, né? Fiz isso, fiz aquilo. A gente resgatou os caras só. Tudo que foi feito é porque eles estavam sedentos desse momento, eles entenderam o quanto precisava focar e sabem o peso da camisa que eles vestem, não estavam confortáveis com a situação. E eles almejam muito conquistar grandes coisas aqui. Mas para isso precisa ter atitude. E a gente tem martelado na cabeça deles, não eu, já vinha sendo feito pela direção, né? Tenho certeza, pelas outras comissões, e eu voltei a martelar qual é o caminho. Não existe outro caminho, é trabalhar e acreditar. E todo mundo se entregar, como vocês falaram, de forma coletiva. Não dá, tem que ter humildade de marcar e tem que ter alegria de atacar. Eu acho que pode não ter sido um jogo taticamente não, tecnicamente brilhante, mas taticamente foi, e em termos de entrega foi fantástico. Por isso que conquistou o resultado. Guto, boa noite. André Lohan, do Globo Esporte. Nós estamos aí faltando 10, agora 9 rodadas, para o final da competição. E eu imagino que, pelo que você falou na sua coletiva, a intenção sua com a comissão técnica é manter uma mentalidade vitoriosa do Remo, até o final da competição, buscando o acesso. Como fazer com que os jogadores continuem performando em alta intensidade, levando em consideração algumas adversidades que nós temos aqui, principalmente dos deslocamentos, o Remo vai jogar em Ponta Grossa agora, atravessar o país, com a realidade do Campeonato Brasileiro, mas manter essas questões físicas, mentais, e superando também essas questões logísticas, para que o Remo consiga performar dessa forma e manter essa mentalidade vitoriosa que você está tentando extrair da equipe. Começar pela logística. Existe um carinho muito grande de quem trabalha com esse setor do clube. Não é fácil, tem que ser expert, tem que ser inteligente, tem que ter as manhas perante as empresas que fazem a colocação das passagens, né? E tem que contar com o respaldo financeiro da direção. Então não é fácil esse trabalho é árduo, mas existe competência e um carinho enorme, né? Esse é um ponto. A parte dos jogadores, além de muito trabalho, gestão justa. Quem está produzindo, oportunidade. Quem não está produzindo vai para o final da fila. E mostrar para os jogadores quais são os projetos, quais são os planos para cada jogo, dentro dos treinamentos, trabalhar com respeito a eles todos, procurar dar o melhor treino possível para todos eles, sabendo que muitos deles que hoje nem entraram em campo, nas próximas partidas pode começar como titular ou entrar sendo uma peça primordial. O entendimento do valor deles ao grupo, não importa se vai jogar 5, 10, 20 minutos, uma partida inteira, tem que ser
em prol do grupo. E tem que ser grande. Aquele que tiver esse perfil, essa humildade, vai nos ajudar. Aquele que pensar no eu-keep, só nele, esse não vai nos ajudar. Então esse começa a ficar de lado. Boa noite, Guto. Jobson Melo, da Rádio Maria FM. Essa vitória foi significativa, né? Porque o Remo não vencia em Belém desde a 18ª rodada, quando derrotou de virada o Avaí por 2-1. E o que vinha irritando bastante o torcedor azulino, Guto, é que a força do Remo, historicamente, sempre foi em Belém do Pará. Ano passado, quando o Remo consegue o acesso da Série C para a Série B, passa sobretudo pelos jogos em Belém do Pará. Um ótimo início de Série B nesta atual temporada, com 4 vitórias e um empate em jogos fundamentais também no Mangueirão. E o Remo nos últimos jogos perdeu essa força, né, oscilando entre derrotas, empates, e isso vinha irritando bastante o torcedor azulino. E foi uma vitória significativa, a primeira vez nesta atual edição de Série B que o Remo faz 4 gols na mesma partida contra um adversário difícil, como você colocou, o CRB, e tem uma sequência pesada pela frente, né? Operário fora de casa, Atlético Paranaense, depois do Clássico. Como você falou, pouco tempo para o jogo de hoje, né? Poucos dias de trabalho, mas falando do jogo de hoje em si, o que é que o Remo pode tirar de lição para os próximos jogos que virão pela frente, Guto? Obrigado. A lição é bem clara e objetiva e simples. Teve comportamento, teve atitude, teve pensamento coletivo. Tendência é de ter resultado positivo. Guto, boa noite. Mataus Pauxis, da Rádio Liberal FM. Uma pergunta rápida sobre 2 jogadores. Com a entrada do João Pedro no lugar do Eduardo Melo, o teu plano mudou? O Eduardo faria algumas coisas na tua ideia diferente da do João Pedro, já que eles têm características diferentes, né, principalmente de mobilidade? E o outro ponto, o que tu avalias da partida do Jorge? O que tu esperava desse jogador que se emocionou muito, até abraçou o Marcos Braz ali na saída do campo, e o que ele entregou hoje? É algo que tu pensas que o Jorge tem capacidade de melhorar fisicamente, ou você acha que vai ser um trabalho a um prazo um pouco maior? Boa noite. Cara, a evolução do Jorge, se ele conseguir jogar todas as partidas nesse nível, vai nos ajudar muito, muito. Não é pouco, não, muito. O Jorge foi uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Era um lateral cotado, foi de seleções de base, né? Cotado, seleção olímpica, cotado até para a futura seleção adulta. Só que teve muitas lesões que acabaram atrapalhando todo o processo dele. E esse momento vinha disso, né? Vinha disso. Que bom que ele pôde nos ajudar. E a gente trabalha sempre na expectativa, porque ele mentalmente, a cada jogo que ele faz bem, ele cresce mentalmente, o esforço dele cresce, a confiança dele cresce, e aí ele vai retomando. Um cara, para chegar num nível altíssimo, ele tem que ter sequência de jogos. Esse ano ele jogou pouco, então a gente tem que ter muito cuidado quando ele começar a acumular 2, 3 jogos em sequência, que o corpo dele não está totalmente adaptado a isso. Mas até aí a gente vai ter Sávio, o próprio Alain já vai estar numa condição melhor também, e daqui a pouco a gente vai poder ter um lado esquerdo forte, independente de quem esteja dentro da partida, né? Eu fico feliz por ele. É um jogador que buscava muito essa oportunidade de retomar, e agora a gente tem que ter muito carinho para a gente ir colocando as oportunidades de forma que ele consiga executar, né? A gente não pode se empolgar e começar 2, 3 dias de descanso, em sequência 2, 3 jogos, e botar ele para fazer todos, e o jogo foi muito intenso, e daqui a pouco fura o pneu, né? Então, essa consciência, essa vivência da preparação física, de como são os processos do jogador a cada instante de carreira, a cada momento de carreira que ele tem, a gente tem que ter noção e gerir da melhor maneira possível. E esse vai ser o carinho com o Jorge. Em relação ao João e o Eduardo, a entrada do Eduardo
no início, era principalmente para atacar mais a profundidade, né? À medida que entra o João tem mais retenção e passe, que foi o que ele fez. O João alavancou o jogo do Diego e do Nico, né? E depois, segundo tempo, do Janderson, alavancou o jogo deles, né? O Eduardo não estava? Não. Ele estava alavancando o jogo do Eduardo, principalmente o Diego. E aí inverteu. E nós criamos com essa ida para um lado, ida para o outro, dúvidas na zaga do CRB. E conseguimos tirar vantagem disso também. Foi forçado, mas conseguimos, isso que é importante. Eu que agradeço. É isso aí, meus amigos. Coletivo de Guto Ferreira ao vivo aqui na Liberal FM.